Salve, salve galera, tudo belezinha? Vamos para mais um videozinho top aqui do nosso canal do Corinthians. Vamos ver que Renata Fã e Denilson Show tem a falar sobre o Timão, sobre a polêmica, né, entre Vitor Pereira ter falado que ele tem muito, faz-me rir na conta, né, galera? Ele não tem papas na língua, né, rapaziada? E aí pegou uma geração mimizenta do canalho, né, mano? Ô geração enjoada, mano. Ainda bem que eu não faço parte dessa geração chata. Geração do mimimi. Eu sou a moda antiga mesmo, tá, galera? Você que é geração mimimi, né? Me desculpe, me perdoe, cara, mas não dá para aguentar tanto mimimi, não. Os caras repercutem mais uma fala do treinador do que o jogo. Ninguém falou do jogo entre Corinthians e Palmeiras. Ninguém, só falou do treinador. A mídia, né? Essa mídia tá chata, né? Mas vamos ver aí, galera. Quero dar os créditos ao canal Jogo Aberto, link na descrição. Bora ver. Palavras proferidas não voltam. E com a chegada de Yuri Alberto, Vitor Pereira foi questionado sobre o novo atacante jogar junto com Roger Guedes. A opção por jogar com o Roger e Yuri foi minha, portanto, sou eu que tenho que assumir a responsabilidade. Agora não me parece que consigamos defender bem os corredores desta forma, portanto, para mim, claramente, não dá. Palavras cobram contra o Palmeiras na briga direta para se aproximar do líder do Campeonato Brasileiro. Yuri Alberto e Roger Guedes juntos estavam. E veio mais uma derrota, 1-0. Em 9 clássicos estaduais até agora, são 6 derrotas, 2 empates e apenas uma vitória de Vitor Pereira. Com o tropeço, o time caiu para o 3º lugar no Brasileirão e agora está 9 pontos distante do arquirrival e ocupa a ponta da tabela. Será que Vitor Pereira corre o risco de ir embora antes do tempo? Eu estou um bocadinho cansado de emoções, para ser sincero. Precisava de acalmar um bocadinho. Nesta quarta-feira, a partir das 9h30 da noite, na Neoquímica Arena, em Itaquera, o Corinthians precisa vencer o Atlético Goianiense por uma diferença de 3 gols, para não depender dos pênaltis, correndo o risco de ser eliminado também da Copa do Brasil. Um placar tão elástico aconteceu poucas vezes no Corinthians sob o comando de Vitor Pereira. Dos 43 jogos desde que ele assumiu, o Corinthians ganhou 17. Por mais de 2 gols, só conseguiu 3 vezes. 5-0 contra a Ponte Preta, pelo Campeonato Paulista. 3-0 no Avaí, pelo Campeonato Brasileiro. 4-0 no Santos, pela Copa do Brasil, mas era jogo de ida. Será que consegue? Nas 43 partidas que dirigiu a equipe, o time acumula 13 derrotas, 13 empates e 17 vitórias. Aproveitamento de menos de 50%, exatos 49,61. Mas como já disse adeus à Libertadores, ficou distante do título brasileiro, ficar pelo caminho na Copa do Brasil também não será fácil. Por isso coube a pergunta na última coletiva: será que Vitor Pereira não está com medo de ser demitido? Você deve estar a brincar comigo, cara. Você deve estar a brincar comigo com essa pergunta. Deve estar a brincar comigo. E eu, nesta fase da minha vida, da minha carreira, ter medo de perder o emprego. Sabe quanto dinheiro é que eu tenho no banco, meu amigo? Forma e conteúdo nada elegantes. Para a imprensa portuguesa, ele já disse que respondeu de cabeça quente. Mas, sem dúvida, é um peso a mais para o pesado duelo de amanhã em Itaquera. Talvez da mesma dimensão do prejuízo que foi o placar do jogo de ida. 2-0 para o Atlético em Goiânia. Palavras pesam, professor, e não voltam. E essa linguagem... Se você é muito sincero, paga um preço. Se você não fala nada, é omisso. As pessoas adoram colocar rótulos. Agora, o Vitor Pereira estava de cabeça quente, obviamente, perdeu o clássico, mas não precisava ter feito o que fez. O treinador, quando vai para uma coletiva, mesmo que as perguntas não sejam bem elaboradas, bem feitas, ele tem que se preparar para isso, ele tem que saber encarar a imprensa. E repercutiu de uma maneira muito negativa, a ponto do Vitor Pereira se comunicar com um veículo de comunicação de Portugal e, de certa maneira, colocar panos quentes, explicar, dar uma justificativa.
Mas realmente não pegou legal a declaração, ainda mais quando se fala em dinheiro. O futebol é movido a dinheiro, mas ninguém gosta de falar no assunto, não é? E nem é preciso falar nisso o tempo todo. Eu não sei se tem tanta necessidade disso, né? Não só em questão de salário de treinador, o quanto ganha, o quanto não ganha, também de atleta. Enfim, isso não muda, pelo menos para mim não muda nada. O que a gente tem que falar é sobre desempenho, sobre como ele está fazendo o time jogar ou não fazendo o time jogar. Essa é a verdade. Por outro lado, é legal ele também dar uma declaração e tentar esclarecer, meio que se desculpando, né? Que uma interpretação, de repente, equivocada por parte da imprensa. Para mim ficou muito claro o que ele falou ali, que ele não tem preocupação nenhuma em ser mandado embora por causa da questão financeira. E também não é errado, não. O cara trabalha para isso, para de alguma forma conseguir a sua independência. Isso E ele está no Corinthians errado. não pelo dinheiro, segundo ele. Ele está no Corinthians principalmente pelo projeto de trabalho, pelo desafio. Agora, tem uma outra pergunta que essa sim é bem Loirão. importante. Independentemente se o Corinthians ficar ou não na Copa do Brasil, o que você, Denilson, pensa sobre uma possível saída do Vitor Pereira? Eu não acho que... Diga. Hã? Você deve estar a brincar comigo com essa pergunta. Não, essa foi Não é tranquila. pro Denilson, não é pra você, Vitor. tá, Vitão? Calma. Não, Vitor, mas essa foi tranquila. Não, eu não sou a favor de mandar o treinador embora. Se você parar pra pensar, o Vitor até tá fazendo com que o Corinthians... Eu falei aqui, já bem lá atrás, no comecinho de... Quando eu via o Corinthians ali na primeira parte da tabela, a gente colocava aqui o tobogão e o Corinthians lá em cima. Eu falava assim, rapaz, eu não esperava, não. Não esperava o Corinthians lá em cima, não. Com o time que tem, enfim. Tava bem desfalcado, Lembra? Aí, Uhum. aí chegaram lá os principais jogadores. Aí falou, opa, a gente tem que começar a olhar esse Corinthians de uma forma diferente. O fato é que eu acho que não teve tanto tempo para todos esses jogadores jogarem. Paulinho machucou, Maicon machucou, Renato Augusto nem se fala. O Renato Augusto ficou, acho que mais de um mês. O William muitas quase vezes machucado. O William, enfim, que não faz mais parte do Fagner. elenco. Ele perdeu praticamente os principais jogadores, ele acabou perdendo. Mesmo assim, o Corinthians está na parte de cima da tabela. Então, assim, se você fazer uma avaliação num contexto geral, pontualmente, a situação está complicada. Mas numa avaliação geral, o trabalho dele é bom, na minha opinião. Denilson, agora, o povo pensa que as tretas acontecem só no Brasil. Bom, galerinha, é isso aí, né? Pelo menos alguém falando a minha língua, né? Denilson, show, é isso aí, cara. Os caras estão dando muito ênfase, dando muita publicidade, né? Há uma coisa que às vezes para o cara é até normal, né? Ele falou aquilo ali e para ele é algo lá, né? Em Portugal seria normal. Então, ele não é treinador brasileiro, né, galera? É torcedor, a mídia precisa entender isso aí e parar de querer massacrar o cara, né? A mídia tá o tempo todo derrubando treinadores e no programa hoje mais cedo do ESPN. Os caras falando que o torcedor derruba treinador. Não, mano, eles são hipócritas, né? Eles que derrubam treinadores, é a mídia. A mídia derruba qualquer treinador. Os caras metem o pau, estão metendo o pau no Vitor Pereira, estão falando em queda do Vitor Pereira. Então, quem que tá tentando derrubar? Quem que tem influência? O brasileiro é muito influenciado, né? O brasileiro, qualquer coisa influencia ele. Qualquer um que falar lá, qualquer um famosinho falar alguma coisa, já consegue influenciar o brasileiro. O Brasil é o único lugar que se vende o robô do PIX, né? Você já ouviu falar aí, robô do PIX, né, galera? É um absurdo isso, cara. Eu não consigo entender como os caras conseguem vender esse robô do PIX. Então, o brasileiro é muito influenciado. Se derrubar o Vitor Pereira, o único que pode assumir aí como técnico, vai ter que pôr ele como técnico, vai ter que ser o Lázaro, né? É Fernando Lázaro, se eu não me engano o nome dele, né? Vai ter que ser ele, então, para assumir, porque não tem treinador para assumir o Corinthians. Se derrubar o Vitor Pereira, não tem, né? Se for para derrubar ele, eu preferiria que fosse esse cara aí que assumisse, que toda vez que ele conseguiu assumir ali o Corinthians, ele conseguiu ótimos resultados, né? Não sei se porque já pegou o Corinthians, né, querendo embalar, ou se realmente ele tem esse potencial. Se você acha que ele tem esse potencial, deixa aqui também seu comentário. Caso o Vitor Pereira perca no jogo de amanhã, né, pode ser que ele caia assim, galera. Pode ser, ou amanhã em mais um jogo, né, já fica complicada a situação dele, porque a mídia tá querendo derrubar o cara, né, tá querendo.